vamos começar a falar de corredores e circulações, né? Hoje temos corredores, circulações, tetos e forros, mas vamos começar falando de corredores e circulações. Primeiro que eu vou falar é que são corredores. Corredores são ambientes mais estreitos, circulações são ambientes mais largos, né? Os corredores vão precisar, do ponto de vista de iluminação, dos requisitos luminotécnicos, eles vão precisar de uma iluminação uniforme, relativamente uniforme, né? Porque eles podem até ser repetidamente variados, é uma coisa que se deseja também na circulação, desde que não sejam hospitais. O hospital tem uma problemática diferente, né? Mas eles não podem ter ofuscamento, o corredor não pode ter ofuscamento. E as iluminâncias, em geral, a norma dá iluminâncias muito baixas para circulações, e isso é uma das coisas que eu também falo. A norma é uma referência, ela não é uma lei, ela é uma referência. A gente tem que saber usar a norma para que ela seja uma ferramenta positiva e a nosso favor. Se ela for levada ao pé da letra, como eu vejo muito engenheiro de obras, mas não dá na obra, tem 52 lux e era para ter 50. Não, isso não existe, né? O nosso olho não vê essas diferenças, mas também não é isso que importa. Então, eu diria que o que é mais importante no corredor é a nossa impressão estética, ou seja, o resultado visual, né? Que seja adequado àquilo que é a nossa expectativa, primeiro. E segundo, que o ambiente seja estimulante. Se o teto puder ter um desenho bonito e enriquecido com algum trabalho de desenho melhor, é tanto mais ideal. E segundo, a gente não pode ter no corredor o efeito de cavidades escuras, que lembra a caverna, aqueles cantinhos escuros. Principalmente em hospitais isso é proibido, né? Porque esse efeito da cavidade superior mais escura na parede, quando ela se junta ao teto, é bastante depressivo, ele não é estimulante, né? Então, evitar cavidades escuras é um objetivo. Então, no próximo slide, a gente começa a ver o que eu chamo de uma circulação, eu peguei propositadamente, embora a iluminação das paredes esteja correta e valorize a madeira, evidentemente, como ela é bem rasante e a madeira é mais escura, ela não reflete luz para o centro, né? Então os móveis resultam escuros, de maneira que essas duas linhas ficam muito marcadas, né, no conjunto, duas linhas em cima, duas embaixo, e o corredor fica um pouco inóspito, estranho, né? Mais um corredor para a família Adams do que para nós, né? Então, prestar muita atenção, que quando se usa rasante, a gente tem que ter reflexão da superfície para iluminar os objetos, porque senão a gente nesse caso, pode tropeçar nos bancos, né? No próximo slide, a gente vê o contrário, eu selecionei o contraste, né? É um corredor muito claro, porque é todo branco, né? E tem uma galeria, certamente, né? E tem quadros de todos os lados, para todas as superfícies, né? Até que as luminárias não tem ofuscamento, porque a gente não vê brilho nenhum no piso, né? O reflexo no piso está muito confortável. Mas o branco na galeria, assim, branco brilhante, ele é muito ruim para a apreciação dos quadros, porque quem tem fotofobia como eu se penaliza um pouquinho com esse excesso de claridade, de luminância, né? E, portanto, percebe pior, não tem boa qualidade, acuidade visual para a apreciação das obras, né? No próximo, a gente vê um corredor, né, que eu posso lembrar a Lúcia, no caso, como as manchas são horríveis, né? Uma outra lembrança a Lúcia e a todos. Frequentem sites de obras importantes no exterior, hotéis principalmente, né? Porque os hotéis têm uma virtude, eles têm ambientes de residência e ambientes de escritórios e lobbies, etc. Então, o hotel é uma variação boa de ambiente para a gente ver os resultados de todos esses ambientes. E vocês não vão encontrar em obras importantes nenhuma manchinha desse tipo na parede, né? O que me dá muito conforto para dizer que elas são horríveis, elas são defeitos, não são efeitos, né? Mas nesse corredor aqui, percebam, à direita nós temos fontes de luz exageradamente brilhantes, não só porque a gente vê o brilho na superfície da madeira, que tem uma cera que dá esse brilhozinho desconfortável, mas a boca da luminária é muito visível, portanto ela tem uma luminância exagerada, ela não é uma luminária de bom conforto, bom controle do ofuscamento, né?
E à esquerda a gente tem luminárias que tem dois efeitos, né, que eu faço questão de lembrar. Primeiro, elas são rasantes ao vidro, o que é bom para não brilhar o facho, né, a fonte luminosa, mas como elas são muito marcantes, né, reparem duas características, são luminárias quadradas, o facho é quadrado, eu vou mostrar depois uma luminária quadrada para uma uniformidade de superfície que é espetacular, uma luminária Herco espetacular. Essa luminária não é nem um pouco espetacular e ela dá um facho trapezoidal, porque é o facho luminoso, né? A seção do quadrado vai virar um trapézio, né? Então, esse facho quadrado deforma o quadro, não o ilumina por inteiro e ainda causa uma perturbação de brilho exagerado na parede, que é muito desconfortável, né? Não ilumina o quadro, ilumina a parede, é muito ruim, né? Lá no fundo a gente observa bem esse efeito, né? Porque o quadro parece que ele tem dois chifrinhos assim, né? Penteados de antigamente. Agora, próximo quadro, a gente vê uma circulação muito interessante do Hotel Ritz em Kyoto, que é um forro maravilhoso. A iluminação está colocada difusa sobre o forro, a luz está no fundo, está iluminando o fundo desse muxarabi que não é árabe, é japonês, né? Mas é muito bonito esse desenho e ele dá uma iluminação suave, mostrando a qualidade da madeira, o valor que a madeira tem, no caso, né? E reparem que o corredor no fundo está muito bem iluminado, portanto ele não causa aquele desconforto do corredor que a gente não sabe onde vai parar, né? Está escuro, não sabe o que tem do outro lado. Então esse é um corredor muito mais agradável. E aqui eu mostro um corredor de uma arquitetura japonesa, né? Que eu acho horrível, horrorosa, muito mau gosto, cheio de adereços, mas os japoneses gostam muito disso. Eu trabalhei para uma igreja aqui japonesa e ela usava muito esse tipo de linguagem, né? Eu realmente abdiquei, porque eu não sei fazer coisas feias, que para mim são feias assim, né? Então, luz muito difusa, tudo muito branco, o branco e o preto são muito cansativos, na minha opinião. Falta aí vasos com coisas muito coloridas para a gente ter pelo menos uma animação visual, né? A iluminação não está incorreta, não, ela está correta, luz difusa de cima para baixo, uma valorização da lateral com duas arandelas que jogam luz para os capitéis desses pilares, né? Mas realmente eu acho ele um pouquinho exagerado. E aí a gente volta para um outro exagero, mas o desenho do teto é muito bom, né? Se não fosse todos os materiais serem muito escuros, né? Repare o seguinte nesse corredor. A madeira lateral, madeira é vermelha, escura. E a madeira de piso é clara, mas é um claro médio, né? Então ele não consegue fazer a reflexão da lâmpada, que é difusa, muito adequada ao quê? Ao desenho do elemento central. Ela tem uma função secundária. Quem está iluminando o piso do corredor são esses pontinhos, né? Os dois pontinhos, que não tem brilho, não são ofuscantes, são muito interessantes. Porém, eles são objetos assim que pouca função têm e a madeira escura é predominante, então a parte superior fica totalmente escura e reparem, no fundo do corredor tem um espaço muito fartamente iluminado. Então quem sai daquele espaço iluminado e entra nesse corredor precisa parar um pouquinho até fazer a adaptação visual e começar a enxergar, porque vem de uma quantidade enorme de luz para um lugar extremamente escuro, a pessoa não vê nada, como se tivesse a luz apagada, né? Mas o desenho, essa pequena bordinha com uma luzinha difusa, é muito bonito, dá um teto bastante interessante, né? Se não fosse tudo escuro, seria muito mais bonito, né? Essa próxima imagem é um outro teto muito bonito, muito elegante, com a luz só lateralmente a essa grande abóbada, bem desenhada, né? E dentro dela há um elemento que joga luz direta, dá um lighting, né, para o piso, que é claro. A madeira lateral, se fosse um pouquinho mais clara, eu acho que o ambiente todo ficaria mais interessante. Mas está bem assim, porque é um forte contraste, mas no fundo a gente tem o nome da empresa em backlight, né, com fundo escuro, e tem lá uns objetos valorizados com uma luzinha pontual. Está bonito, está bem bonito, né? E o teto é muito bem desenhado, muito interessante, eu gostei dessa solução. Outra solução de teto bem elaborado, essa que a gente vai ver agora, que é um forro
como se fosse um papel cortado, né, e aberto, né? Então, como existe luz lateral, que é o que salva a iluminação toda do corredor, a luz vaza por esses elementos mais forte em cima e menos embaixo. Dá uma movimentação formal, plástica, belíssima, maravilhosa. Acho muito, muito, muito bonito esse corredor. E ele está muito bem iluminado e muito bem desenhado, coisa que é muito rara a gente ver aqui. Claro que os empreendedores, não estou criticando os nossos colegas, os empreendedores não querem gastar dinheiro nesse tipo de solução, elas são mais caras e os nossos gesseiros também não são grande coisa, né? Então é muito difícil a gente conseguir viabilizar técnica e financeiramente uma solução dessa. Mas também a gente não tenta, né? Então a gente aceita, não pode porque é caro, e aí a gente entra naquela mesmice do testinho plano de gesso, que é muito triste, né? No próximo a gente vê uma outra solução bonita, elegante, que a meu ver poderia, olha como eu falo, né? Estou vendo a coisa pronta, é fácil falar, né? Difícil é fazer, né, de cara. Mas eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou criticando, estou sugerindo coisas que poderiam talvez aparecer melhor. Essas duas linhas laterais servem para a iluminação da paisagem, né? Como se fosse um tratamento de fundo muito sutil, isso é muito oriental, né? Japonês, aliás. E aí, vejam que coisa que bonito, né? Tem um fundo pode ser chinês também, né? De montanhas, né? Céu, montanhas, e tem um vaso com um graveto que poderia ter saído da gravura, né? Ele combina muito bem com a gravura. O que eu repararia aí? Olha o faixinho que eu comentei para a Lúcia. Desculpem. O pontinho brilhante, o pontinho luminoso que tem aqui em cima é dedicado ao vaso e aos gravetos. Ele poderia ser um pouquinho mais estreito, mas ele não é tão estreito porque os galhos, né, tem que sair. Só que ele está muito voltado para cima. Ele tinha que estar voltado um pouco mais para baixo para eliminar aquela manchinha que é uma perturbação na gravura, né? Teto, parede, de repente aquela ogivazinha muito feinho, né? Então era só questão de orientar o faixinho e ter uma solução muito bonita, elegante. Claro que se desse maior distância entre a parede de frente e a gravura do fundo, para que essa iluminação fosse um pouquinho mais larga, pouquinha coisa mais larga só, né? Porque essa lateral, o desenho tá bom, né? Mas seria um pouquinho melhor. Mas eu achei muito bonita essa montagem. Já aqui a gente tem uma solução que eu acho bastante perigosa, vou dizer por quê. Quando a gente tem forros desse tipo, eles são extremamente, tem um contraste extremamente marcante e o nosso acuidade visual diminui muito para o restante do espaço. Tetos assim são obrigatoriamente, tem que ter piso claro, porque se o piso é escuro, a gente perde a acuidade, ele fica até uma sensação desagradável de estar pisando num lugar que ele não sabe para onde vai, qual é a profundidade, né? Então eu coloquei porque é a mesma coisa da outra anterior, mas o resultado bem diferente, né? No próximo a gente vê os corredores mais clássicos com iluminação difusa, né? Bem intensa, e eu vou mostrar assim a diferença que fica entre o alinhamento das luminárias. As luminárias fluorescentes para a lâmpada fluorescente, né? E elas são lineares, estão bem colocadas no sentido que é mais apropriado para a circulação, né? Para o corredor. Na próxima a gente vê um corredor iluminado com luminárias tipo wall washer. Por que tipo wall washer? Porque a gente vê lá no final à esquerda os tais manchinhas trapezoidais, né? Então ela é aqui na direita, logo nesse painel roxo aqui na frente, a gente vê o trapézio nas almofadas do painel. E lá no fundo vê aquelas manchas na parede. Esse tipo de iluminação quadrada, com luz direta, dá manchas trapezoidais, então não tem nada a ver com o restante da parede. Não é um efeito isso, é um defeito, né? É uma perturbação no desenho do corredor, que é um desenho contínuo, né? Com variantes, né? Etapas e tal, mas não cabem desenhos que destroem essa linearidade por painéis, por trechos, né? Então, não é uma boa solução. E aqui a gente vê uma outra solução que é bonita, bem feita, bem executada, mas reparem, a iluminação direta da sanca da parede para os quadros
essa iluminação é mais para valorizar a parte superior da altura da parede, muito menos para iluminar os quadros, porque é uma iluminação tangencial, difusa, né? Ela já se difunde no teto, e quando ela chega nos quadros, ela é quase inexistente. E a luz tangencial não ilumina nada, de modo que os quadros ficam muito escuros. Se, ao contrário, a gente tivesse esse detalhe sobre a madeira, a gente daria valor a um elemento que está escuro, está depreciado aqui, iluminaria muito mais a madeira num primeiro plano, enriqueceria o ambiente, e à esquerda a parede terminaria gesso com parede, e nós teríamos pontos, como eu falei para Lúcia, com fachos abertos iluminando essas gravuras. Aí você teria um conjunto que começaria suavemente, dava um fachinho assim contínuo, que é um conjunto de 5 ou 6 quadros, né? E teria muito maior valorização dos quadros, né? Mas nesse caso, eu sei, estou falando de novo, né? Em coisa que já foi feita, mas eu estou analisando para vocês aprenderem alguma coisa, né? O próximo slide é muito interessante, porque ele tem, assim, ele é feito de cores secundárias, né? Magenta, cian e vermelho, né? O vermelho é ainda primária, né? Mas tem um azul também lá, né? Que dá o magenta aqui. Enfim, são as cores primárias e secundárias da luz, variando, né? Eu imagino que isso tudo varia ao longo do dia e tem aí uma brincadeira de variação. Quando se trata de um escritório, de uma empresa jovem que tem essa questão do estímulo, eu acho isso muito legal, né? Pode parecer cafona, mas é muito, muito divertido. E se a gente souber fazer disso uma variação bonita de tons, né? Tom sur tom, saindo de um, chegando no outro, nas primárias ou secundárias, né? É muito interessante, eu acho uma proposta bem bonitinha. E é uma luz de linha, né? Poderia sempre parar antes para não dar aquela manchinha em cima, né? Se parasse antes, a gente tinha o teto menos manchado, né? E a gente veria as linhazinhas suaves na parede, porque como é cor saturada, não dá aquele brilho da luminância branca, né? Que é muito ruim. Próximo slide é um corredor do Hotel Kyoto, de novo, lá de Hotel Ritz, em Kyoto, né? Em que esses trabalhos de madeira são bem valorizados, tem um pontinho luminoso embaixo e em cima, e isso é combinado com fachos dirigidos ao tapete, né? É uma forma de fazer uma variação, uma forma interessante de valorizar elementos da arquitetura, né? De madeira japonesa, tipicamente japonesa, e ao mesmo tempo criar um movimento. Esse corredor é longo, né? Porque é um movimento que não seja tão maçante o corredor, né? Mas isso é só para ilustrar, porque realmente é muito difícil de conseguir um corredor desse tipo, né? O próximo slide é a entrada do spa desse hotel, que eu já mostrei em outras lives, muito bem, muito bem executado, né? Com esses quase painéis, né? Que são quase gravuras pendentes, que são conseguidos com o efeito luminoso de um facho mais estreito, de muito boa qualidade, porque vejam a regularidade do facho, em cima de um painel de pedras, de um revestimento, como se fosse imitando pedras, muito irregular, e a luz de grazing washer, né, de baixo para cima, lighting, faz essa visão quase que fossem painéis soltos, né? Muito também no estilo das bandeiras compridas, né, japonesas, chinesas e tal. É muito bem executada essa parede. E o fato do fachinho, da luminária, que não tem brilho nenhum, vocês podem olhar, não incomoda, é como se não houvesse nada no piso, né? E a distância da parede perfeita, o facho é regular, a execução é perfeita. Então isso contribui muito para a beleza do resultado. E aí não é aquele defeito, hein? Repare que ninguém está vendo nenhuma facho duplo, não está se reproduzindo a lâmpada, não tem nada torto, é apenas a valorização da textura, com facho de luz, como se fosse um painel jogado em cima dessa parede. Muito bonito, né? Eu chamo a atenção também, aproveitando, para o fato de que o hotel tem a luz das prateleiras, como eu falo que seria o certo, né? Reparei isso agora. Ele está da frente para trás e a gente vê o produto exposto, né? De trás para frente não vê nada. E aí vem um corredor que eu adoro, uma solução belíssima, maravilhosa, incrível, bem desenhada, coisa linda. As paredes não têm tanta importância,
o piso e as paredes têm quase a mesma cor, e lateralmente, na parte superior da parede, existe um uplighting, uma linha luminosa muito suave, que ilumina esses elementos que são triangulares, mas curvos, e não estão perpendiculares na mesma posição ao longo do corredor em relação à parede. Uma hora eles estão inclinados num sentido e no outro sentido. A variação do desenho, da parte mais escura, da parte superior, é muito bonita. Esse teto é maravilhoso. Eu adoro, né? Eu gosto de mostrar como as coisas bem feitas são bonitas, né? E aí nós vamos falar de circulações, que são locais de curta permanência também, mas que são muito mais, como se diz, muito mais largos, muito mais amplos, muito mais fartos, né? Por isso são circulações, provavelmente ditas, e não corredores, né? É a uniformidade, a ausência de ofuscamento, evitar a impressão de cavidade escura, aí então é mais importante, né? E ter alguma coisa estimulante, porque o espaço é grande, né? Então as pessoas às vezes param aí para conversar alguma coisa e tal, diferentemente de corredores que é mais passagem mesmo, né? A permanência é curta, mas pode ter um encontrozinho casual, né? Muito bem, então a primeira imagem é essa daqui do teto com as duas laterais. E vejam, o fato das paredes serem claras contribui muito para a iluminação do ambiente como um todo, apesar de que a iluminação propriamente dita vem do teto em pontos que não tem nenhum brilho, não tem nenhum ofuscamento. A gente só vê que existem esses pontos, está vendo que eles têm uma pequena inclinaçãozinha aqui, né? Isso é coisa de defeito da posição da luminária, né? No teto. Mas é muito bonito o desenho, muito correto, uma iluminação que a gente usa bastante fazer aqui no Brasil também, né? Aqui a mesma solução, só que a parede é mais escura, então reparem, o piso é branco, ele salva as paredes são bem mais escuras. E a lateral vem de um rebaixo do teto, a iluminação lateral, né, para a parede, vem de um rebaixo do teto, onde a luz está colocada de forma a rebater para a parede, e como ela tem esse afastamento, a luz chega mais lá embaixo, né? Quando ela é bem estreitinha, a gente só ilumina em cima. Aqui no caso, tem um reflexo bastante grande e ilumina muito mais essa superfície, né? Eu gosto muito desse tipo de solução. Então é uma solução bastante interessante. Aqui na próxima é uma galeria, né? É uma galeria que está iluminada com luminárias quadradas, porém difusas. Reparem que não existe aquela marca dura do trapézio, mas a mancha é trapezoidal. É uma mancha difusa, porém trapezoidal. Eu preferiria que fossem circulares e estivessem mais próximas, né? E um pouco mais afastadas da parede, porque essa mancha dura compete com o quadro, não é uma boa solução, né? Mancha na parede é defeito, não é efeito, né? Eu incluí esse hall, que na verdade não é uma circulação, mas ele tem uma dignidade ou uma amplitude, uma nobreza, vamos dizer, de circulação, para mostrar que, ao contrário das outras soluções, neste caso, o teto não tem a luz lateral para a parede. E repare o que acontece, com a luz dirigida ao piso, ela é muito eficiente, o piso é claro, e existe um rebatimento da luz que a gente vê refletida na madeira. Tem um pequeno acidente aqui com uma lâmpada, foi nada. Então a luz não, ela reflete, a gente vê o reflexo na superfície de madeira, né? E ela tem como se diz, um defeito, vamos dizer, uma falta de qualidade, porque os pontos da parte superior, eles não atingem mais do que 3/4 da superfície da madeira. Então, com isso, muito ruim a iluminação geral. Quer dizer, muito ruim. É um defeito que, se tivesse sido cuidadosamente resolvido com uma luzinha lateral na parte superior, ficaria muito melhor. A gente viu isso nas fotos anteriores, né? Vejam que nas paredes frontais aqui, essas que tem um desenho suave, cinza claro, existe luz na parte superior. Isso ajuda muito a definir os espaços, né? Aqui a gente parece que tem uma coisa um pouco mais perdida. Mas, em geral, a iluminação correta, né? Os pontos não brilham, não tem ofuscamento nem nada. Faltou uma coisinha de nada na parte superior. Na próxima, é uma solução que eu acho belíssima, por conta da qualidade da luminária, que eu mencionei. Repare, essa luminária é quadrada, mas ela tem um facho
absolutamente uniforme, porque ela foi feita na Herco, e a Herco é perfeita do ponto de vista óptico, e do design das luminárias e da integração com a arquitetura, eles são perfeitos, né? Primorosos, os produtos deles são espetaculares, né? Então reparem como existe uma regularidade quase perfeita da iluminação da parede, que vem da boa luminária, mas também tem um uplighting no chão, que ajuda muito a definir, inclusive, o título que está aqui à esquerda, incrustado, né, cavado na pedra. Então, é uma solução muito bonita, num lugar largo, piso até médio para escuro, mas a parede está tão bem iluminada que o ambiente todo fica muito bem iluminado, né? Então, a próxima iluminação, agora, o próximo ambiente, é o vazio de um hotel Hyatt em Xangai. Reparem como é bonita a circulação, como é bonito o desenho da circulação, que é o desenho do forro da circulação. Vejam, numa posição, a gente já começa a sentir a variação do teto dos andares acima, né? No próximo ao campo de visual central, a gente já não vê nada, só vê a superfície rigorosamente homogênea, uniforme. Os quadrinhos que estão expostos são absolutamente parte da paisagem, não tem brilho, não tem manchas, né? Tem todas superfícies. Então, o círculo interno dos que define o espaço do vazio é absolutamente perfeito. Se ele fosse todo manchadinho, isso aí mudava, virava uma rodoviária do interior, né? Então, tem que existir um cuidado com essa questão de manchas. Vejam o detalhe do teto. Por que ele é tão rico e por que eu acho tão bonita essa solução? Existe um desnível do forro que sai da parede dos quartos, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima. São 3 níveis, né? Como a gente vê aqui. E aqui embaixo, na borda, existe uma sancazinha mais baixa que ilumina o primeiro vazio, existe o quarto vazio em cima na sanca. Ela tangencia o primeiro plano, então ele fica mais escuro do que a bordinha dele, que estando perpendicular aqui vai ficar bem clara. Aqui é tangente, fica mais escuro, perpendicular fica mais claro. E assim sucessivamente, até chegar no último módulo, o terceiro aqui embaixo, fica bem mais escuro e, portanto, evidencia bem a altura da parede. Muito interessante essa questão dos claros e escuros, porque é assim que a gente vê o espaço, né? E aí é assim que a gente vê como a arquitetura e os interiores foram bem desenhados, né? É muito bonito. Esse hall esses hotéis Hyatt, acho que esse é um dos mais bonitos realmente, né? Aí eu vou mostrar agora uma série de corredores. Quanto tempo nós temos? 40 minutos? Meu Deus! Então, assim, 40 minutos, eu sou desespero com o relógio, mas enfim, vou mostrar os hospitais, né? Não vai dar para falar de circulações hoje. Por quê? Porque depois eu vou dizer algumas outras coisas para vocês e eu não quero cortar no meio de circulações, que não é tão grande assim. Mas eu vou falar de hospitais. Circulação de hospitais, que podem ser, geralmente poucos corredores e mais circulações são mais largos. Na maioria das vezes, as circulações exigem uma uniformidade muito grande. Por quê? Porque a impressão de ambiente limpo, de asepsia, de coisa bem tratada, é fundamental. Não dá para ter uma coisa mais ou menos. Segundo, não pode ter ofuscamento. As enfermeiras e todas as pessoas que trabalham no corpo clínico têm que ter plena cuidado, isso é muito importante, inclusive em momentos de emergência e outras coisas assim. E as iluminâncias seguem as normas. Ambientes de circulações, né, assim, desse tipo são tendentes a ser maiores do que o que está indicado na norma. Eu, num laboratório Fleury, eu me lembro que o pessoal de como chama, de certificação diz, já está usando 200 lux nessa circulação, ou 180, alguma coisa assim. Eu precisaria só de 100 ou de 90, ou alguma coisa dessa proporção, né? Eu disse, olha, não vamos usar isso de jeito nenhum, porque o corredor não é largo e dentro das salas de exame, era um corredor da saída, de entrada de salas de exame de coleta de sangue, né? De exame não, de coleta de sangue. E as salas são muito iluminadas, porque as enfermeiras precisam de muita cuidado e ali o nível é maior do que 500 lux, né? Como é que a pessoa vai sair de 500 lux e entrar em 90 ou 100? Não vai fazer isso, porque ela vai ficar achando que o corredor é extremamente escuro. Então eu coloquei isso para o diretor e falou, não, pode gastar mais luz aí, porque eu não quero essa impressão de jeito nenhum. Ou seja,
a gente sempre tem que ouvir o usuário, o diretor, o clínico, o médico. O hospital é uma coisa muito delicada, não é assim, sair por aí fazendo coisas bonitas, cheio de luzinhas coloridas, não é isso. Saúde é outra coisa, né? E nos quesitos emocionais, a impressão visual tem que ser estimulante, tem que ser animadora. Nesse quesito, não vou falar nisso agora, né? Mas há que se observar iluminâncias acima da média das outras coisas por questões de saúde. As enfermeiras e médicos trabalham às vezes em jornadas de dia inteiro e para eles é muito difícil levar isso sem nenhuma luz natural. Então a gente tem que falar disso. Isso é a tal do human-centric lighting, é mais ou menos por aí, isso faz parte daquilo, né? Então, evitar cavidades escuras é obrigatório, né? Pressão de limpeza e de asepsia é muito importante. Aí eu vou mostrar vários tipos de soluções, começando por essas da luminária transversal. Quando a gente tem luminária transversal, o que costuma acontecer é que a luminária vai produzir as manchinhas da ponta da luminária na parede, né? E vai sempre ficar uma cavidadezinha escura. Não é uma boa solução. Reparem, aquelas eram difusas, né? Mas essa aqui é uma luminária com aletas, com facho mais fechado, né? Mais para 50 graus. E o que acontece nas paredes? Mancha e cavidade superior escura. Impressão de maltrato de limpeza. Não pode ser assim, isso não é boa solução. Aqui mais ou menos a mesma coisa. Reparem como o teto na parte superior é segundo plano de tratamento luminoso e as manchas nas paredes formam o primeiro plano. Nessa outra iluminação que nós estamos vendo agora, que é anterior a essa, pode voltar uma, né? Será que eu fiz errado? Não, está certo. Não, pode ir para frente, eu que me enganei. Desculpe, essa luminária, desculpe. Essa circulação larga, ela está iluminada somente com uma luminária central quadrada, que neste caso tem boa distribuição luminosa, né? A tendência é ser uma distribuição grande, mas ela tem quantidade de luz suficiente e não tem exagero de luminância, ou seja, de brilho. Porque se tivesse, a gente teria uma mancha muito mais intensa no piso e não teria essa visualização tão boa desse ambiente. Se a luminária é boa, mas seria preferível 2 linhas laterais, né? Depois a gente vai ver isso. Mas, de qualquer modo, está muito bem iluminada essa circulação. Agora, branca, né? Não tem muito atrativo, tem uma coisinha aqui, outra lá. A de baixo já começa com luz pontual. A luz pontual dá aquele efeito de claridade e de escuro na parte superior. Não é tão boa, né? Como aqui, por exemplo. Na parte de cima, a circulação é mais escorredor e a de baixo a circulação está um pouco mais bem iluminada porque ela tem 2 linhas, né? Reparem. Então, as 2 linhas fazem com que a luz ilumine a parede por inteiro. É muito melhor isso. No hospital, a parede tem que estar de cima para baixo iluminada. Essa sua iluminação aqui, as 2 são do Hospital Samaritano, que por acaso é meu projeto, né? Essa luminária superior, ela foi feita, ela é bem antiga, né? Porque esse hospital já tem uns 10 anos e tudo lâmpada fluorescente, né? Não era nada feita com LED. Nessa luminária, eu tive que fazer um Frankenstein de última hora, porque o Einstein tinha lá uma inauguração de um andar de apartamentos, justamente, e eles acabaram colocando uma luminária assim, dessas redondinhas, lâmpada fluorescente compacta, que tem uma cor horrorosa, né? E graças a Deus essas lâmpadas já foram para o beleléu, né? E tinha 4 aletas, né? E como as aletas não serviam para o anti-ofuscamento, eram para inglês ver, né? Estavam lá, ninguém sabia por quê, elas eram brilhantes. Então, não só a luminária, a lâmpada era refletida nessas aletas, como elas produziam manchas nas paredes brilhantes, cheias de raios. Aí o diretor lá de engenharia me chamou desesperado, faltava 7 ou 8 dias para a inauguração. Eu falei, mas o que vai ser feito aqui para substituir? Tinha que ser uma coisa linear, de cima para baixo. E detalhe, a luminária deixava assim, 1 metro escuro, né? Aí que eu fiz? Eu resolvi pegar partes de luminárias para fazer a entrega daquelas 50 ou 60 luminárias numa semana para um louco de empresa que aceitou fazer. E aí acabou nascendo uma luminária que eu sempre quis ter e nunca tive, né?
Reparem que ela dá luz de cima para baixo totalmente, total, né? Não tem uma pedaço, só tem a frestinha lá de acabamento que está escura, né? O resto está todo iluminado. Por quê? Porque ela é um refletor, a lâmpada está escondidinha aqui, é um refletor, ela está escondidinha atrás de um difusor. Neste caso, se fosse, por exemplo, uma galeria, eu não faria curvatura aqui e a lâmpada aqui para trás, né? Para não ter visão nenhuma de luz para trás. Mas como nós estamos num corredor de hospital, eu quero luz para trás para iluminar o piso por inteiro, né? Então, um difusor aqui, uma chapa branca aqui e essa distribuição farta da luz de cima para baixo. Então, muito boa solução. E, logicamente, o fotógrafo se entusiasmou e pediu para acender tudo, né? Inclusive as luzes de bate-marca, porque à noite a luz é abatida, né? Então, o bate-marca é uma referência para as paredes, né? Mas aí eles iluminam tudo, né? Boa iluminação é assim, que tem tudo. E a de baixo é uma solução também de uma circulação de frente dos elevadores. Essa parede vai sair, saiu depois, né? E aí eu usei essa clássica iluminação para as portas dos elevadores, fazendo o hall mais claro aqui nessa superfície e na outra com pontos difusos, né? A próxima é tetos e forros. Nós vamos fazer agora só tetos e forros, né? Mas como nós estamos já encerrando o episódio, né? Eu acho que eu tenho que parar, né, André? Melhor parar e fazer nossos 2 minutinhos, se alguém tiver perguntas, né? E aí a gente dá um intervalo para o povo, nossos amigos pensarem, perguntarem, né?